Alô, mais uma vez estão no ar o grande e inusitado programa Pulando a Cerca. É um programa que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Bem, o nosso convidado hoje é um convidado mais que especial. É o Dr. Modesto da Silveira, um grande advogado, humanista, e que salvou milhares de pessoas da morte, da tortura, da prisão na época da cinzenta ditadura militar. Mas Modesto hoje não vai falar sobre isso. Eu vou convidar o doutor Modesto para pular a cerca. Vem cá, Modesto, pula a cerca. Pulei a cerca antes que me perca. Isso. Eu falei que ele não ia falar sobre as memórias da ditadura militar. O Modesto vai falar sobre outro tema explosivo e atual. Os ditos que a mídia esconde, quase nunca fala, e é um problema mundial. São os paraísos fiscais. Paraíso fiscal domina o planeta, com a riqueza, nem sei o que falar, com a riqueza, com a perversidade e com o mau caratismo. Modesto da Silveira, o que é o paraíso fiscal? Meu caro Daniel, foi muito oportuno, até porque a imprensa está trazendo pela primeira vez informações diárias sobre um paraíso fiscal envolvendo a Petrobras num sentido, parece que só existe corrupção e paraíso fiscal com Petrobras, quando, na verdade, paraíso fiscal não é um, a Suíça é apenas um deles, mas há dezenas de paraísos fiscais e quase todos controlados por grandes potências econômicas. E, no entanto, nós estamos vendo muito limitadamente. Entretanto, está sendo levantada a ponta de uma cortina, ou digamos, a pontinha de um iceberg está surgindo com essa história de Petrobras, corrupção, paraísos fiscais. Na verdade, paraísos fiscais são pelo menos 32 grandes paraísos e alguns que são paraísinhos específicos e quase todos ou são colônias das grandes potências ou são elas próprias ou aliados muito fortes. Suíça é apenas um, eu poderia dizer, só lembrando outros paraísos, por exemplo, alguns dos outros. Liechtenstein. É um paísinho pequenininho. Esse paraíso, você observa, o único que é visível no mapa mesmo é a Suíça, porque tem um tamanho parecido com o do estado do Rio de Janeiro. Então dá para ver no mapa. Os outros nem no mapa você vê, são tão escondidos, tão secretos, que a rigor não tem nem mapa. E são países independentes, soberanos, como, por exemplo, Liechtenstein é, na prática, paraíso do paraíso, é uma colônia suíça, na medida em que a Suíça controla forças armadas, segurança, defesa, controla as relações internacionais, todas elas que faz para Liechtenstein, e até mesmo a alfândega, tudo que é importante a Suíça controla. Logo, é uma colônia dela, ela manipula mais ou menos como quiser o Liechtenstein. Luxemburgo, você vê no mapa? Ninguém vê, já ouviu falar. É outro paraíso fiscal. As Ilhas do Canal, você ouviu falar? Não. São ilhas da Grã-Bretanha do Canal. Ali não só no Canal da Mancha, como no canal também entre a Irlanda e a Inglaterra. Pois bem, há inúmeros paraísos fiscais no mundo e, portanto, por hora só descobrimos, ou até agora a imprensa está dando um banco de um paraíso fiscal, isto é, HSBC da Suíça
E, no entanto, os outros são inúmeros bancos. Quase todos os grandes bancos do mundo estão na Suíça, mas é apenas um paraíso suíço. E as outras? Quando nós levantarmos essa cortina para ver todos os bancos que operam em todos os paraísos fiscais, nós veremos que todo grande negócio do mundo está envolvido com paraíso fiscal, se tiver algo malandro, desonesto, sobretudo de sonegação fiscal, corrupção, furto, roubo, tudo isso está escondido em paraíso fiscal. Modesto, e não operam com centavos, não. Modesto, eu vou dar uma pequena contribuição. Você falou em HSBC. O HSBC significa Hong Kong Shanghai Bank, HSBC. É um banco inglês que foi fundado na Inglaterra, colocado na China para operacionalizar a questão do ópio. E cresceu. Isso se chama HSBC. É um banco inglês que foi colocado na China no século XIX, operacional... Década de 40, 1840 até 47, 50. Então, operacionalizar a questão do ópio na China. Assim vai. Então, nasceu assim e ficou assim até hoje. Controlando paraíso fiscal. Olha, pelo que você falou muito oportunamente, eu chego à seguinte conclusão. Se nós analisarmos paraísos fiscais, a sua origem e formação, mas, sobretudo, a finalidade criminosa dos paraísos e dos bancos dentro deles, nós chegaremos à seguinte conclusão. É impossível você resolver o problema ético do mundo, resolver os grandes problemas econômico-financeiros do mundo, enquanto houver paraísos fiscais que acobertam, escondem todos os grandes crimes, grandes, pequenos não. Pequeno crime é para a polícia, ladrão de galinha é para a polícia, mas para os grandes crimes, numa verdadeira máfia de criminosos, todos eles escondidos em paraísos fiscais. É delicado falar sobre isso? Claro. Muita gente que falou sobre isso nunca mais pôde falar nada, porque desapareceu, muita gente desapareceu pela possibilidade, ou estão tentando desaparecer ou anulá-los, como, por exemplo, esses que andam denunciando através do Wikileaks, né? Como é o nome daquele... Olha só, Wander, eu vou perguntar a você o seguinte. Diga. Por que uma pessoa com riqueza... Uma pessoa que tem riqueza vai colocar essa riqueza no paraíso fiscal? Por quê? Qual é a vantagem? Muito simples. Primeiro, os paraísos fiscais dão vantagens fiscais, isto é, não cobram impostos ou cobram imposto simbólico. Mas não cobram. Segundo, mantém um segredo tal, como um segredo que jamais ninguém saberá quem está operando lá, como, quanto e qual é a lucratividade e em que investiram, muitas vezes, a investir em crime, outras vezes investir em guerra, cujo sucesso ou cuja realidade não pode ser revelada, investem naquilo que dá mais dinheiro, seja sob chantagem, sobre guerra, sobre qualquer coisa. Então, esconderijos, são esconderijos do mundo, esconderijo do grande capital. Então, alguém do Brasil coloca no paraíso fiscal para não pagar imposto. Ou para não pagar imposto, porque é dinheiro roubado, dinheiro de corrupção, essa coisa. E outra coisa, eles não aceitam um depósito lá secreto de pouca coisa, não. É questão de milhões de dólares. Eles não lidam com milhares de reais ou de dólares, não. Lidam com milhões e bilhões de dólares. Daí porque esses paraísos fiscais tem uma renda tal que possibilita até o seu povo a ter uma vida melhor do que todo mundo. Você pode ver o nível de vida da Suíça, de Luxemburgo, de Liechtenstein, das Ilhas do Canal, até mesmo
de ex-colônias, muitas ex-colônias que foram convertidas em paraísos fiscais, a vida do povo teve que melhorar, porque ele tem que botar um cala-boca num paísinho pequeno, como Bahamas, por exemplo, né? Como Bahamas ou como as Ilhas do Canal, o povo vive melhor do que o resto de seus vizinhos. Então, você falou que tem 32 paraísos fiscais. 32 mais significativos e formais, mas até tem um pouco mais. Mas que... tem no Pacífico também? Tem o quê? Aí boa pergunta. A estratégia deles é montar. Você pode verificar na geografia, os paraísos fiscais estão bem distribuídos, facilitando até a proximidade dos grandes capitais. Onde está a riqueza do mundo? Europa, América do Norte, correto? América do Norte, mas há países que isoladamente são ricos, como, por exemplo, o Japão, né? Algumas... A Austrália, a Formosa, né? Tem riqueza. Então, há paraísinhos lá próximo para facilitar. E onde são colocados? Nos locais mais atraentes. Geralmente, locais que têm belas praias, belo sol, belas mulheres, boa jogatina, bom tudo que eles querem. Quase sempre é estrategicamente colocado assim. Por isso é que os maiores paraísos fiscais ou estão lá dentro ou junto da Europa, dentro ou junto da América do Norte. Assim eles se estabelecem de maneira geográfica, numa estratégia global, não é uma estratégia individual, nacional, regional, não, ela é global. Estou dizendo essas verdades, espero poder dizê-las mais ainda, sem o risco de ter que viajar em definitivo, mas eu sugiro que os estudiosos, sobretudo os economistas, aprofundem isso e aprofundem esse estudo e digam a verdade. Eu próprio só descobri por várias razões. Descobri sendo obrigado a pesquisar em favor do meu país, e aí fui verificando as coisas estranhas, esquisitas, e eu acabei tomando conhecimento destas coisas e procurei estudar, e vejo que há até hoje uma bibliografia a respeito para quem quiser e souber ler, porque existem até livros que ensinam a malandragem de como... Ensinam com habilidade, malandragem também, encaminhando dinheiro de quem não sabe para essa máfia dos paraísos fiscais, mancomunados com a máfia de bancos. Olha, os países têm seus bancos, todos, mas tem países que são possuídos por bancos. Quem é dono da política, da ideologia, de tudo nos paraísos fiscais são os banqueiros. Eles dominam. Eles são donos do país e o encaminham como querem. E é claro que, para dar um cala-boca, melhora um pouco o nível de vida do povo da área, né? Que é para não haver insatisfações, greves e nem movimentos contra. Mesmo assim, você encontra pessoas de muita dignidade que lutam contra o paraíso fiscal do seu país. Por exemplo, quando uma ocasião eu escrevi um livro sobre um problema internacional que vinculava o Brasil, que era o projeto Jari, e acusei a Suíça de estar mancomunada com um projeto contra o Brasil, muito danoso para o Brasil, uma instituição lá, tomando conhecimento do meu livro, me convidou para ir lá à Suíça. Eu fui lá debater com eles e mostrar a realidade que eu tinha estudado, que prejudicava o Brasil. Pois bem, e lá descobri até um cidadão, um deputado lá da Suíça, chamado Ziegler, Jean Ziegler, se não me engano, que acabou escrevendo o livro sobre o assunto. Um homem digno, competente, autoridade suíça, que assumiu escrever. Escreveu até um livro com esse título, La Suisse lave plus blanc, isto é, a Suíça lava dinheiro sujo, mais branco que os outros. Ele escreveu sobre o seu país isso. E aí eu fui pesquisando, buscando, e vi outros livros, inclusive que ensinam a entrar na malandragem, na roubalheira, e outros não, que
criticam e mostram que nós precisamos de resolver esse problema. É um problema da humanidade que, se ela não resolver, ela jamais resolverá a corrupção e a miséria do seu país. E agora que estão aí discutindo Petrobras, tentando fazer a Petrobras virar uma vítima da economia mundial dessa natureza, né? E os brasileiros estão compreendendo que a Petrobras, que é o símbolo do sucesso brasileiro, é o símbolo da coisa boa para o país, sobretudo agora que o Brasil, com o pré-sal, tem reservas petrolíferas maiores até, pela previsão. Se tudo confirmar, e está confirmando, se tudo confirmar, o Brasil vai ser uma super Arábia Saudita, super Venezuela, o que vai dizer o país que detém, até agora, levantado ou já dimensionado, o país teria as maiores reservas petrolíferas do mundo, já dimensionado em mais de 300 bilhões trilhões, se não me engano, de barris. É uma coisa fantástica, e pode colocar esse país numa situação econômica superior a qualquer outro. E esse é o grande risco, porque para o país não se tornar essa potência dominante de outras potências, estão dando um jeito de, através da Petrobras, criar um problema para o país e, sobretudo, para o seu governo, porque ela é nacional. A Petrobras sempre, desde que foi criada, é nacional, é dos patriotas e humanistas do país. E eles têm que quebrar esse elo, sob pena de o Brasil correr o risco de se tornar grande potência num povo de nível de vida muito elevado, pela saúde, pela educação, pelos meios que possam conquistar tudo isso que nós sabemos e sonhamos como forma de nos tornar, todos nós, um povo mais feliz. Todo mundo busca a felicidade e ela passa também pelas exigências materiais e econômicas, e temos todas as condições. Daí porque essa campanha hoje, como se fosse a Petrobras a ladra. Petrobras nunca foi ladra. Petrobras é pessoa jurídica, é como se fosse uma cadeira, uma casa, é uma casa concreta. Ladrões são aqueles que se infiltraram e roubaram a Petrobras, como roubam qualquer lugar. Ladrões são ladrões. Petrobras não tem nada com isso. Nós temos que prestigiá-la e temos que fazer com que ela ressurja com mais força ainda. Por isso, sabe o que eu fiz como exemplo? Eu fui ao banco e vi, será que eu tenho algum dinheiro lá que eu possa dispor a médio prazo? Aí fui lá, tinha 1.000 e poucos reais, eu disse, eu quero aplicar na Petrobras agora, em que a Petrobras está precisando de mim, vou investir esses R$1.000 aí, a hora que tiver mais saldo, vou investir de novo, para, primeiro, ajudar a Petrobras. E qual é o risco que eu corro? Nenhum. Petrobras, que tinha ações, estava em torno de R$80, caiu para R$8, R$9. Caiu 10 vezes. E é claro que eu não vou perder dinheiro nenhum. Vou ganhar até. Fiz um investimento apropriado. Porque esses 1.000 que eu apliquei agora vão voltar a ser 8, 10 daqui a 1 ano, 2 ou 3, quando passar essa onda de campanha contra a Petrobras, com medo de o Brasil se tornar uma grande potência, como está se tornando, né? Uma grande potência mundial, junto com outras diferentes das tradicionais, que era o quê? A Espanha, a França, a Grã-Bretanha, com tudo que você falou lá de Hong Kong, Grã-Bretanha, Estado substituído pelos Estados Unidos. Ô, Modesto, eu vou perguntar a você o seguinte, pelo que você está falando, então os paraísos fiscais no mundo todo têm mais recursos que qualquer coisa. Eles detêm mais recursos que qualquer coisa. Daniel, você nem sabe o quanto, sabe por quê? Como é segredo, você não sabe quanto. De qualquer maneira, os paraísos fiscais detêm a maior parte de toda a economia mundial. Você não sabe quantos trilhões de dólares existem disponíveis em cada um dos paraísos fiscais,
sempre disponíveis ao dono do dinheiro para fazer o que quiser. Bom, aplica aqui num negócio bom no meu país, ou aplica lá. E sempre vem com renda alta, né? Que quando eles aplicam por ordem do dono do dinheiro, ó, dinheiro secreto, nome secreto, dono secreto, etc. Olha, no dia em que esses nomes forem abertos, a civilização vai ter que repensar os seus rumos e mudá-los para um trilho direito correto, porque os segredos que eles guardam são tão grandes. No dia em que nós pudermos abrir os paraísos fiscais, não precisaremos nem de abrir os arquivos de Londres, Nova York, de Paris, nem de outro país, que escondem os seus segredos políticos, econômicos, bélicos, etc. Mas os paraísos detêm o fundamental dessas informações. É o dinheiro de quem é e quanto há disponível e onde aplicado. Em negócios até limpos, mas sobretudo sujos, inclusive de controle das políticas nacionais, investimento em quem eles querem eleger, para dominar os governos nacionais, regionais e tudo. Eu creio que, estou convencido, de que no dia em que abrirem os segredos dos paraísos fiscais, nós vamos ter que repensar numa nova civilização mais ética, mais humana, mais igualitária. Mas se não forem abertos, nós jamais descobriremos tudo o que é necessário sobre cada um dos nossos países e a solução dos problemas que eles têm. Pois é. Então, é fácil entender o seguinte: se alguém tem alguma coisa para esconder, deve ter feito alguma coisa errada ou ilícita. Ou um objetivo errado. Você quer ver uma coisa? Tudo que é secreto é suspeito, não é? Há coisas não, sei lá, uma moça, por exemplo, bonita como aquela que estava aqui, as duas. Se ela tiver uma coisa feia, ela tem o direito de esconder, não vai prejudicar ninguém, pode esconder. Só ela sabe que ela tem um defeito qualquer interno. Não tem importância esse segredo. Mas um segredo que prejudica terceiro, eu não tenho direito de guardar, porque eu estou prejudicando do terceiro, não é? Pois bem, e o paraíso fiscal esconde exatamente as coisas que prejudicam as nações e as civilizações todas, porque são esconderijo de roubo, de guerras que estão sendo montadas através do dinheiro, de qualquer forma, droga, violência. Ué, quem é que investe mais em paraíso fiscal? Seguramente, além dos corruptos, os traficantes, os jogadores, os motéis talvez, porque tem condição de guardar dinheiro que não precisa de pagar imposto, jogam para lá. E mandam investir no que querem em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui. Volta e a gente paga ainda, como se fosse empréstimo, ainda paga juro e vantagens sobre um dinheiro ilegal, que saiu daqui ilegal e voltou ilegal, e continua ilegalmente arrancando o produto do nosso trabalho. Olha, hoje já não é difícil você estudar paraíso fiscal, todo ele envolvido com essa máfia dos negócios sujos do mundo. Assim como qualquer ladrão, qualquer bandido costuma ter um chamado receptador, aquele que dá o apoio financeiro a ele, é o receptador que esconde o seu furto, o seu roubo, e faz os negócios por ele, intermediando e levando sua parte. Assim como tem esses pequenos internamente chamados receptadores, é crime, está no Código Penal. Você tem os grandes receptadores mundiais, que são os paraísos fiscais. E se chama de paraíso por quê? Porque para eles é um paraíso, não paga imposto. Manda investir onde quiser, não declara nada de nada. Olha só, Modesto, então você falou que o paraíso fiscal tem um controle de algum governo. Por exemplo, a Suíça é um país e tem um paraíso fiscal. O governo da Suíça provavelmente é cúmplice desse paraíso fiscal. Sem ele aceitar,
sem o governo da Suíça, do Luxemburgo, Liechtenstein, etc., aceitar isto, ele não governará, simplesmente dá um jeito dentro do mecanismo eleitoral de botar outro do interesse deles. Aliás, isso acontece no sistema eleitoral, por exemplo, nosso, que permite esse financiamento eleitoral da maneira mais escusa, estranha, pelos poderosos, elegendo quem eles quiserem. Podem observar, no sistema eleitoral deformado com o nosso, e como em geral no mundo capitalista todo é parecido, é igual. Estados Unidos é um dos piores. Eles elegem quem querem, que é ou o bilionário que queira, ou o moleque, o representante do bilionário, que vai assumir. Você pega o Obama, foi uma vitória negra que o Obama fosse eleito? Claro que foi uma vitória humanística, mas se ele não aceitasse bancar todo aquele sistema, aquele mecanismo, ele jamais se elegeria, nem jamais se elegerá. Aliás, só para lembrar, deve estar chegando, agora deve ser comemoração ou descomemoração do assassinato do Lincoln nos Estados Unidos, né? Que foi apenas o primeiro dentre muitos presidentes que, violando um pouquinho estas regras, foram assassinados. Só nos Estados Unidos, do Lincoln até o Kennedy, foram 4. Aliás, o outro Kennedy seria o 5º presidente a ser assassinado nos Estados Unidos, porque ele violou regras para algum grupo econômico. No caso do Lincoln, foi porque ele deu libertação aos escravos negros. Então, ele afetou uma área muito rica de latifundiários escravistas que não aguentaram, pegaram o Bush, que era um filho lá de um desses multibilionários do campo e da escravidão, e ele foi lá e matou no teatro, onde ele era ator principal, etc. Então, foi lá e matou o Lincoln. Depois do Lincoln, foram matando o McKinley, o William não sei o quê e tal, até chegar o Kennedy em 1963, já na minha geração. Eu era estudante quando mataram o Lincoln. E como o irmão do Lincoln veio como candidato, foi o Ted, né? Bob Kennedy. John morreu. O Bob, irmão dele, que era senador, veio como candidato, e como ele pregou algumas das mesmas ideias do John, irmão dele, teve que morrer preventivamente. E era o candidato praticamente eleito, era o mais bem votado dos Estados Unidos. Então, preventivamente o mataram, porque se ele, que ia ser eleito, continuasse algumas das teses do irmão, não é que o irmão fosse maravilhoso, não, mas pelo menos tinha algumas coisas muito melhor do que os outros. E só por isso, como era o caso do Lincoln, o Lincoln acabou sendo a favor da libertação dos escravos, mas não era um cara ideal para o povo, não, era um cara apenas o melhor. Então teve que morrer. Os Kennedy, a mesma coisa. E então, assim, e no mundo não foram 4 ou 5, nem 40 ou 50, muito mais do que a gente sabe e que não sabe. Então você falou o seguinte: o governo da Suíça é cúmplice do paraíso. Então, o governo da Inglaterra é cúmplice dos paraísos ela tem paraíso. No canal. No canal e aqui na América Central. Tem aí algumas ilhas que eram colônias que eles resolveram converter em paraísinhos ou paraísos fiscais. Quem suporta o paraíso fiscal, segundo você... É o grande capital. Sim. E quem tem bélico material também, né? São as grandes potências. As grandes potências e os grandes capitais detêm os paraísos fiscais. E como é que você vê entrar no paraíso fiscal e detonar isso? Tem alguma chance disso? Detonar de que forma? Acabar? Eu acho que é possível assim. Uma grande, assim como estamos fazendo aqui no Brasil, uma campanha para abrir a verdade, as verdades escondidas dos corruptos, dos negócios danosos ao país, etc. O mundo precisa, e há também um movimento
pelo menos intelectual, de algum tempo para cá, para que os paraísos fiscais ou não existam ou abram as portas para o mundo saber os negócios sujos, os esconderijos da grande bandidagem econômica que o mundo detém, né? E eles têm, olha, se abrirem um só dos bancos ou um só dos grandes paraísos fiscais, o mundo vai se estarrecer da enormidade dos erros e da corrupção que existe no mundo do grande capital, sobretudo. Enquanto houver, eu repito, enquanto houver paraísos fiscais, será possível você terminar com a grande corrupção dos grandes capitais. É uma coisa dolorosa e triste, mas é uma realidade. Eu ouso dizer estas coisas porque, primeiro, sinto que é o meu dever. Porque o pouco que eu tomei conhecimento já me estarreceu e isso não pode ficar escondido dessa maneira, porque senão será impossível você ver justiça no mundo e será impossível você resolver os problemas econômicos e sociais do mundo enquanto houver esses paraísos com potências que dão cobertura e potências que, quando não resolvem dessa forma a exploração do planeta, aí fazem as guerras localizadas que matam milhões de pessoas da maneira mais brutal, parecendo que o homem realmente não pode ser sapiens sapiens, como você botou lá no seu livro. Não pode. É um homem brutus brutus, ignaros ignaros, né? Porque é impossível, dessa maneira, a gente saber uma realidade que nos dê uma esperança de uma humanidade mais feliz e a gente construir algo melhor para os nossos filhos e netos dos seus netos todos também. Mas é possível, se cada um de nós assumir a responsabilidade, como eu estou assumindo, e já assumi de longa data lá para trás. Apenas, é claro, estou falando aqui, este programa é muito importante e útil, mas ele não tem a penetração das grandes televisões do Brasil, nem do mundo. Provavelmente, se comentarem sobre o seu programa, vão comentar de maneira boicotando o que você disse, quem sabe boicotando tudo que nós falamos, ou arranjando algum sofisma que possa sufocar o que nós estamos aqui revelando. Mas é verdade isso. O Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Mas só da gente estar falando isso aqui publicamente é um avanço. É um grande caminho, uma grande bandeira. Esse assunto não é falado em nenhum lugar, no jornal, televisão, nunca se fala disso. E a gente, então, Modesto, nós estamos na vanguarda, falando claramente o que a gente até sabe. Isso que é importante. Eu sei que dizer estas coisas é delicado e até perigoso. Muita gente já morreu por muito menos do que isto. Portanto, nada impede que amanhã eu sofra um atropelamento, uma queda inexplicável, porque estou dizendo verdades que devem ser abafadas. Se ocorrer isto, eu já estou jogando em favor do país e do povo como venho jogando há muito tempo. Mas pode ocorrer, apesar da minha idade, se eles não tiverem paciência de esperar a minha viagem definitiva, pode aparecer aí advogado, caiu do não sei aonde, o advogado foi atropelado e a culpa foi dele, porque foi atravessar fora da hora. Coisas assim podem ocorrer. Mas se não ocorrer, continuarei dizendo o que eu possa vir a saber em favor do povo, do país, da Petrobras, que eu tenho que ser salva. Tanto que eu proponho a você, Daniel, diga aqui que seria bom se cada brasileiro, agora, numa época tão oportuna, investisse um dinheirinho que não lhe faça falta e que possa esperar um tempo, meses ou quem sabe um ano ou dois, esperar um tempo e investir em ações da Petrobras. E ele vai correr o risco
dessa boa ação patriótica, ele corre o risco de ganhar muito dinheiro, porque a Petrobras não vai morrer e as ações vão lá para o céu. Vão lá para o céu e você vai até ganhar dinheiro. Acho que é um investimento patriótico, tranquilo e seguro. Mas não bota o dinheiro que você precisa para a escola, para médico, nada disso não. Bota o dinheiro que você possa estar disponível, porque possa estar disponível por um período, aí, 1 ano ou 2, e você vai ganhar dinheiro e ajudar o país e ajudar a empresa símbolo do sucesso do Brasil desde que eu era menino. É verdade. A questão da Petrobras é uma questão. A corrupção, se for ver, tem corrupção muito maior na Receita Federal. A questão da Petrobras é um roubo fantástico, mas é tostão perto da Receita Federal. A corrupção no HSBC, na Suíça, é 10 vezes maior que o roubo da Petrobras. E se for ver em vários ministérios, aí não tem fim. BNDES, assim vai. A cultura aqui nossa é se dar bem. Agora, só se dá bem, em geral, numa empresa pública, que é fácil levar. E a nossa cultura sempre pensou, porra, eu posso roubar, corromper, não vai acontecer nada. Bom, agora está acontecendo. Só de estar falando isso, está acontecendo, a cultura começa a quebrar. Eu vou roubar, corromper, nunca ninguém faça nada porque o outro também faz, não acontece nada. E está acontecendo. Uma hora a história muda. Parece que está mudando. Engraçado que essa corrupção entrou na corrupção em si, da Petrobras e tal, e do paraíso fiscal. Exatamente aqui no Brasil, que começou a ser uma vanguarda dessa abertura desse lava-jato mundial. Está acontecendo exatamente aqui. E precisamos disso, um lava-jato global. Exatamente. Aí, isso aqui não vai significar nada, foi apenas um breve levantamento da ponta Então, da Modesto, por capitalismo mundial, o lava-jato geral é um problema. Ah, é sério. Começou aqui, vai espalhar para o resto do mundo. Estão correndo esse risco. Exatamente. Né? É igual à internet. A mídia fala o que quiser, tem internet que fala o contrário. As notícias do outro lado. Então, começou aqui, opa, esse é bom, aqui coloca lá. Então, tem controlar isso. O Lava Jato, a vanguarda, começou aqui. Vários países também que isso não teve Lava Jato nenhum. Aqui teve. Olha, por que será? Pois é. Por quê? Cada um pode ter seu entendimento, mas é bom que busque o máximo de indícios e até provas. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil virou um grande risco de se tornar a grande Arábia Saudita. E de quem? Quem descobriu o pré-sal? Quem descobriu todas essas reservas mundiais? A Petrobras. Descobriu e tem condições tecnológicas, é a que tem melhores condições de águas de pesquisa e extração em águas profundas. E se o Brasil faz isso, ele vai virar uma potência que vai ter que arranjar seu espaço no mundo. E o mundo está, naturalmente, do ponto de vista econômico, bélico e controle da humanidade, você tem as grandes potências. Estados Unidos, Inglaterra, França, e estão surgindo outras nações
com um crescimento espetacular, principalmente o da China, né? Porque enquanto os Estados Unidos nunca cresceram sequer a 7% ao ano, a China nunca cresceu menos de 7% ao ano, desde que ela se tornou mais humanista em 1949. Né? Ela era de 7 a 14. Aqui, só uma exceção, por exemplo, de repente, a Angola cresceu de repente 8, 10, chegou acho que até 14%, na medida, em um ano, uma pequena, qualquer coisa numa pequena economia vai a 10, 14. Porque ela descobriu campos de petróleo que, de repente, fizeram o país aumentar o seu potencial econômico. Né? Ocorre isso como fenômeno ocorrendo uma vez, mas a China não. Vem todo ano, ela cresce de forma sistemática. 7, 8, 9, 10, 11, máximo 14, dependendo da miséria do mundo. Se o mundo estiver bem, ela não cresce 7, 8, ela cresce 10, 12, 14%, todo ano de maneira sistemática. Tem sido, é por isso que ela, que estava lá em 20º lugar no mundo, vem descendo, hoje é a segunda potência econômica do mundo. Isso assusta quem tem uma filosofia diferenciada, uma filosofia da acumulação individual. A filosofia capitalista está apavorada com isso, porque, de repente, um país que tem uma visão mais socializadora, mais globalizadora das coisas, sem discriminação do negro, do pobre, do feio, do bonito, de repente vai mudar tudo. E eles estão meio apavorados. Como deter a China, como deter países, Cuba, então, nem falar. Por quê? Porque Cuba, você vê, nós até já conversamos aqui num programa. E outros países, eu estou dando esses que são os mais conhecidos. Você vê Cuba, que tem uma renda média, de um país de renda média, como o Brasil tem até maior do que eles, ele tem um resultado social magnífico. O resultado social de vida, saúde, educação, analfabetismo, tudo isso somado, que é socialmente apreciável, Cuba, apesar de ter uma renda muito menor, tem situação social melhor que os Estados Unidos, na média. E não é fonte deles nem de ninguém, não. Fonte da ONU. Você vê lá a situação, analfabetismo, igual aos Estados Unidos, não tem analfabeto. Você vai para a mortalidade infantil, deles está melhor do que os Estados Unidos. Você vai para o que caracteriza tudo isso de uma vez só, longevidade. Porque quando todo mundo está bem, boa saúde, educação, abrigo, etc., a vida fica mais longa. E a vida do cubano está mais longa do que a do americano. Por quê? Porque tem melhores condições sociais. Quando a pessoa analisa sobre esse método correto, tranquilo, sem preconceito, ele vê que essas coisas são meio assustadoras. Por que será que um país que ganha pouco tem melhores condições sociais? Claro, porque aplica melhor. Em vez de estar aplicando em guerra, treinamento e experiências perigosas, ele aplica naquilo que é tranquilo. Alimentação, saúde, educação e aquilo que é útil ao ser humano. Eu tive essa experiência familiar na minha infância. Às vezes uma pessoa muito pobre, outra menos pobre, o muito pobre vivia melhor que o menos pobre. Por quê? Aquele ali aplicava em compra de revólver, compra, farra, festa, etc., e violência. O outro não, aplicava naquilo que era necessário a eles e aos seus filhos. Qualquer de vocês pode fazer experiência. Se você não jogar fora em droga, bebida, cigarro, passeio burro desnecessário, foi um passeio de estudo? Não, aí estudo é outra coisa. Estou falando daquilo que é absolutamente luxuoso, né? Só fantasia, luxo. Aí é claro que você vai ficar numa situação social ruim, mas se você aplicar bem, faça a experiência e você verá o que eu estou falando na sua casa. Modesto, o tempo terminou. Pena. Então, que pena. O paraíso fiscal é uma questão mundial. E é uma coisa brutal. Brutal. Então, nós recomendamos
a todo mundo, o planeta, a pular a cerca e detonar o paraíso fiscal. Isso. E vamos deixar de ser animal. Exatamente. Então, vamos terminar cantando mais uma vez. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. E detonar o paraíso fiscal. Isso. É o mesmo que acabar com o mal. Exatamente. Então, valeu. E vale e valerá. Isso.